Leitura do livro de Eclesiástico, capítulo número 3, versículo a partir do 1. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Hoje a palavra de Deus vem falar aos nossos corações acerca daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. O livro de Eclesiastes, um livro inteiramente cheio de profunda sabedoria, um livro que vai falar justamente daquilo que é a experiência do autor na sua vida, no seu cotidiano, daquilo que é as inspirações de Deus. Nessa palavra de hoje nós estamos meditando sobre o tempo e as suas consequências em nossa vida. Nós bem sabemos que a nossa vida, a vida humana, ela é composta de fases, ela é dividida sobre suas fases. Nós temos a nossa fase da infância, nós temos a fase adulta, nós temos a fase da velhice. Nós então somos seres que são compostos por fases. E a palavra justamente vai nos abrir os olhos a respeito dessas fases, aquilo que o autor chama de tempo. Tudo na nossa vida é, portanto, composta dessas fases. E o próprio autor, em sua mensagem, vai estabelecer esse entendimento, que a primeira coisa que nós precisamos colocar em nosso coração é que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo da bonança, mas há também o tempo da miséria. E aquilo que o nosso coração precisa se estabelecer numa mensagem de esperança é que, por mais difícil que seja o momento que você esteja enfrentando, o nosso coração precisa acreditar que é passageiro. Há uma regra, e essa regra é muito clara, essa regra é muito estabelecida, que tudo tem um tempo determinado para acontecer. Portanto, talvez o seu coração hoje esteja passando por um vale de dificuldades, talvez se o seu coração hoje esteja passando por um momento de tristeza, acalme o seu coração e tente convencer o seu coração que há um tempo determinado para essa fase durar. O que precisa ser dito a você é que essa fase, é que esse momento precisa ser vivido na sua vida da forma melhor possível. Ou seja, quando nós entendemos o nosso coração, quando nós entendemos em nossa vida que somos feitos de fases e que nem sempre essas fases elas são inteiramente boas e que há na nossa vida fases difíceis, justamente tempos difíceis, justamente momentos difíceis para nos ensinar, para nos fazer crescer e para nos possibilitar o amadurecimento espiritual, o amadurecimento pessoal ou o amadurecimento psicológico, assim você queira definir. É importante colocar em nossos corações aquilo que a mensagem de Deus tem para nós nesse dia. Há um tempo e o tempo é estabelecido por Deus. Portanto, que no seu coração possa estar essa certeza de que, por mais difícil que seja acreditar, mas isso vai passar. Esse momento difícil, essa angústia do seu coração, ela tem um determinado tempo estabelecido por Deus para durar em sua vida. Claro, talvez a consequência que levou a você experimentar esse momento não tenha sido próprio da vontade de Deus, mas pelas suas próprias escolhas. E aí a gente precisa entender que cada fase, cada tempo na nossa vida precisa ser vivido com toda a intensidade dos nossos corações. Até os momentos difíceis a gente precisa viver com intensidade, porque cada fase da nossa vida ela tem um objetivo. Cada situação que nos ocorre tem um objetivo. E se nós soubermos tirar o maior proveito dessas situações, nós vamos aprender com as dificuldades. Nós vamos aprender com o problema, nós vamos aprender com a determinada situação que estamos vivendo. E ao aprender e ao viver determinada fase, nós estaremos preparando o nosso coração para aquilo que é o futuro, para aquilo que poderá vir se desenvolver ao futuro. Há também um alerta que nós precisamos ter claro em nosso coração. A gente precisa ter cuidado em não estacionar a nossa vida em fases negativas. Nós vivemos uma época em que as pessoas costumam dar maior atenção àquilo que é ruim, dar maior atenção àquilo que é negativo.
dar maior atenção àquilo que nos faz sofrer. Parece que é comum do ser humano voltar-se mais para o sofrimento. E há uma coisa importante que a gente precisa ter estabelecido em nosso coração: a de não nos permanecer nas situações difíceis que nos ocorreram. Tem muitas pessoas que estão presas em um passado de sofrimento. Tem muitas pessoas que vivem um sentimento de solidão, de um sentimento de angústia, desde que viveram essas experiências negativas. Não conseguem se desapegar ao sofrimento do passado. E não conseguem, portanto, evoluir, não conseguem, portanto, passar de fase. E aí onde mora realmente um dos maiores perigos para a nossa maturidade, para a nossa personalidade, para a nossa fé cristã, a de que estejamos presos a um passado de sofrimento. Então a gente precisa entender que cada coisa tem que ser vivida ao seu tempo, cada situação, cada dor, cada angústia, mas também cada felicidade precisa ser vivida no seu determinado tempo. E se bem vivida, podemos aprender, podemos crescer. Há uma coisa que nós também precisamos entender com clareza: o tempo, ele não espera por ninguém. O tempo, ele não espera para que nós possamos juntar os pedaços do nosso coração. Talvez você pense, mas eu não estou hoje em condição de sair dessa situação. Mas você precisa entender que o mais breve você precisa sair dessa situação difícil, porque o tempo, ele não vai esperar que você conserte as coisas. O tempo, ele não vai esperar que você coloque as coisas no lugar. Muitas vezes você tem que seguir a vida mesmo com o coração em pedaços. Você tem que seguir a vida mesmo quando tudo em você está fora do lugar. Porque o processo do caminhar, o processo da caminhada vai se responsabilizar de colocar as coisas em seu devido lugar. Se nós paralisarmos a nossa vida diante do sofrimento, jamais nos abriremos às novas experiências que a vida estará apta a nos oferecer. É, portanto, importante que nós abramos o nosso coração para essa realidade desse entendimento de que o tempo, ele é a moeda mais preciosa que nós temos hoje no mundo. Tem pessoas milionárias que dariam a sua fortuna hoje por 1 minuto a mais de vida. Pessoas que têm milhões nos bancos que dariam todas essas fortunas, todos esses bens em apenas mais 1 minuto de vida. E eu pergunto a você, o que você tem feito com o bem mais precioso que você tem, a riqueza maior de sua vida, com o seu tempo? Tem aproveitado o tempo da forma como você deve aproveitar? Você tem aproveitado esse tempo da melhor forma possível para viver bem com aqueles que Deus te possibilitou ter ao seu lado? Ou você tem desperdiçado esse tempo com coisas fúteis da vida, com sofrimentos desnecessários, com tempos desnecessários em nossa existência? Então a gente precisa abrir o nosso coração para essa realidade de que o tempo, ele não espera por ninguém. Como viver então a fase difícil da nossa vida? Como nós devemos viver o tempo difícil da nossa vida? Nós precisamos entender que a fase ruim, dia difícil da nossa vida, ele precisa ser vivido com a expectativa de que haverá um dia bom. A gente precisa ter em nosso coração a esperança de que essa fase ruim vai passar e que algo melhor Deus tem para estabelecer na nossa vida. Por isso a palavra nos garante que tudo que Deus fez é bom no seu devido tempo. Ou seja, a palavra quer nos dizer que, se vivido da forma correta e no tempo correto, cada fase da nossa vida tem algo a nos ensinar. E se a gente vive aquele tempo na expectativa de que há algo novo que está a caminho, o nosso coração certamente se encaminha para algo extraordinário. Segue, portanto, esse pedido, esse mandamento de Deus: viver cada tempo com a intensidade do seu coração, tendo sempre um olhar para a expectativa de que algo bom Deus tem para fazer. Se, portanto, você vive dias difíceis, se, portanto, você está hoje numa fase difícil, acalme o seu coração e acredite, Deus tem algo muito maior sendo preparado para você, porque não há nada que Deus não possa resolver, não há nada que Deus
não possa solucionar. E talvez algo que você esteja vivendo esteja fora do seu controle. Mas eu quero dizer a você, não está fora do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Então ponha essa certeza no seu coração. Acredite naquilo que Deus está reservando para nós nesse tempo. Tempo de aprender com a dificuldade. Tempo de crescer com a dificuldade. Porque se eu sei viver da melhor forma possível a fase difícil da minha vida, certamente também saberei viver com muito mais sabedoria as fases boas. Então que essa seja a mensagem, que seja essa a certeza do nosso coração. Há um jeito de viver as fases ruins da nossa vida. Há um jeito de passar por essas fases sem deixar que essas fases nos afetem tanto. É somente colocar no nosso coração a esperança de que após a fase ruim haverá uma fase melhor, haverá um tempo melhor. Mas você pode estar dizendo, mas e se não? E se de repente o tempo ruim não passar? Eu já estou, por exemplo, há 2, 3 anos vivendo a fase ruim da minha vida. Querido, certamente que ainda há um tempo, há algo que você precisa aprender. Mas acredite, após a tempestade vem a bonança. E que seja essa a esperança do seu coração. Se está sendo difícil, acalme o coração, acalme sua mente, faça uma parada estratégica, recalibre as suas forças e recomece, porque a vitória pode estar logo ali, logo à frente, se você não desistir de lutar. Um beijo no seu coração.